Em destaque no Panorama CBN, produtora do filme de Jair Bolsonaro tem celular apreendido em operação que investiga contrato com a Prefeitura de São Paulo. Donald Trump diz que Israel e Hezbollah concordaram com cessar-fogo. Prejuízo dos Correios quase dobra no primeiro trimestre do ano. Tribunal do Rio de Janeiro rejeita contas de Cláudio Castro e cita caso Master. Suspeita de ebola é descartada em paciente de São Paulo. Eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de segunda-feira, 1º de junho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. A Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Wi-Fi para investigar suspeitas de desvios de dinheiro na Prefeitura da capital paulista. O foco é um contrato de 108 milhões de reais com o Instituto Conhecer Brasil para instalar 5 mil pontos de internet gratuita na cidade até junho do ano passado. Mas até agora 3.200 foram instalados e o contrato foi elevado para 157 milhões de reais. E por que isso que te interessa, você que está aí em outras cidades do país? Porque os policiais suspeitam que o dinheiro foi desviado para produzir o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso não está confirmado ainda. A operação cumpriu mandados de busca na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, no próprio Instituto e na produtora do filme, a Go Up. A dona da produtora e da ONG é a mesma pessoa, é a empresária Karina Ferreira da Gama, que não se manifestou. Segundo a colunista Bela Megali, do jornal O Globo, ela teve o celular pessoal e documentos apreendidos em casa. A polícia aponta que o Instituto não tem capacidade técnica e subcontratou outras empresas por 98 milhões de reais. O delegado Antônio Carlos Munueira Silveira disse que a entidade cobrou R$ 1.800 por ponto de internet, um valor muito maior do que os R$ 230 cobrados pela Prodan, que é a empresa de tecnologia do município de São Paulo. Outra suspeita é o repasse antecipado de 26 milhões de reais por serviços que não teriam sido prestados. A prefeitura também ignorou, segundo a polícia, uma ordem da polícia para entregar documentos em março. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse que a prefeitura pagou, mas apenas pelos 3.200 pontos já instalados, e negou qualquer relação com o filme de Bolsonaro. Eu acho que isso está mais por conta de que a pessoa que é dessa entidade, ela participa do filme do Bolsonaro do que especificamente daquele processo. Por que só agora veio essa questão? A prefeitura repudiou as suspeitas de desvio e afirmou que os custos estão dentro da legalidade. E acrescentou que o aumento do contrato é exclusivamente para manutenção dos 3.200 pontos já instalados. O caso começou com uma denúncia ao Ministério Público Federal em dezembro do ano passado e gerou um inquérito na polícia em março desse ano. Nos bastidores, a ação causou forte incômodo na gestão municipal. Segundo o jornal O Globo, intermediários do prefeito viram a operação como um fogo amigo, porque a Polícia Civil é controlada pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é aliado político de Ricardo Nunes. Mas a reportagem também apurou que a operação correu em sigilo e não passou pela cúpula da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Além da Polícia Civil, o Instituto Conhecer Brasil também é investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Em 20 de maio, o portal G1 publicou uma reportagem dizendo que ao menos 4 milhões de reais em notas canceladas ou para si própria foram apresentados à Prefeitura de São Paulo pela ONG para justificar despesas do contrato. E o caso ganha repercussão na Câmara dos Deputados porque a dona da ONG, a Karina Ferreira da Gama, é ligada ao deputado federal Mário Frias, do PL, que é um dos responsáveis pelo filme. Frias enviou 2 milhões de reais em emendas parlamentares para a ONG de Karina. O dinheiro foi usado para contratar dirigentes do próprio instituto e aliados políticos do deputado. Mário Frias saiu em defesa de Karina, dizendo que a produtora está sendo usada politicamente e que ela é humilde, honesta e trabalhadora. Ele também disse que o contrato da ONG com a Prefeitura de São Paulo é desconexo do filme de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, em visita ao Mercado Central de Belo Horizonte, em pré-campanha, disse não querer acreditar que está sendo vítima do que chamou de pescaria probatória e perseguição também. Ele afirmou que o contrato não tem absolutamente nada a ver com o filme. Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o filme,
dos quais 61 milhões foram pagos. E o governo federal vai questionar a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Em entrevista ao jornal da CBN, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que vai procurar autoridades americanas nessa semana para pedir esclarecimentos. Durigan explicou que a medida da Casa Branca abre espaço para sanções contra bancos do Brasil, e isso pode afetar o funcionamento do PIX, que o ministro apontou como o maior símbolo de soberania financeira do país. Ele ressaltou que o Brasil não pode correr o risco de sofrer uma intervenção estrangeira. O ministro acusou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro de atuar para que os Estados Unidos adotassem essa classificação e também aumentassem tarifas comerciais. Segundo Durigan, a intenção é puramente eleitoral para gerar instabilidade no Brasil. Basta você ter uma alegação, uma visita da família Bolsonaro, uma alegação dizendo um determinado banco brasileiro tem contas do PCC. A autoridade norte-americana pode dizer o seguinte: então esse banco está apenado, está sancionado pelo Tesouro norte-americano, as sanções da UFAC, ele não pode operar com o PIX, porque o PIX tem sido usado para movimentar dinheiro de facção criminosa. Veja, no México, o DOJ, que é o Departamento de Justiça norte-americano, entrou com ação e fechou 3 bancos, a partir de uma designação de organização terrorista. Durigan disse que a medida gera insegurança e que as instituições financeiras vão aumentar custos para adaptar suas diretrizes, conhecidas como compliance, para se adaptar. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL, acusando o parlamentar de cometer crime de atentado à soberania nacional por provocar a interferência de outro país em assuntos internos. O pedido de investigação foi motivado pela viagem de Flávio Bolsonaro a Washington na semana passada. O senador se reuniu com o presidente Donald Trump e pediu pessoalmente a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de terroristas. Era algo que já vinha sendo costurado há meses, como você já tinha ouvido aqui no Panorama, mas a medida foi anunciada pelo governo americano 2 dias depois do encontro, sem aviso prévio e, portanto, pegando o governo de surpresa. Na entrevista à CBN, Dario Durigan relacionou o tema à investigação comercial aberta no ano passado pelos Estados Unidos, com base na chamada Seção 301. Entre os questionamentos apresentados pelo governo americano está de que o PIX poderia criar distorções competitivas para empresas americanas. O ministro da Fazenda disse que os argumentos americanos são forçados, errados e políticos. É inaceitável que a gente receba esse tipo de pressão, de intimidação, perto do período eleitoral, a pretexto de dizer que está se preocupado com o Brasil ou com a rigidez do nosso comércio, o que quem está de fato preocupado somos nós mesmos com isso. O ministro da Fazenda também responsabilizou a gestão do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por falhas na fiscalização de fintechs, as empresas de tecnologia financeira. Para Durigan, a falta de supervisão facilitou a lavagem de dinheiro do crime organizado, e ele prometeu novas operações da Receita Federal contra o financiamento de facções criminosas. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu nesta segunda-feira que um cessar-fogo está em vigor no Líbano. Trump afirmou numa rede social que conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com representantes de alto escalão do Hezbollah, grupo que tem o apoio do Irã no Líbano. Segundo o presidente americano, o governo israelense aceitou interromper o avanço de tropas em direção a Beirute, que é a capital do Líbano. E o Hezbollah concordou em parar todos os disparos. Trump também disse que as negociações com o Irã continuam em ritmo acelerado. Essas declarações tentam acalmar os mercados depois de uma manhã de forte tensão no Oriente Médio, porque mais cedo, a agência de notícias iraniana Tasnim, que é ligada à Guarda Revolucionária, informou que o governo do Irã tinha decidido suspender as negociações, a troca de mensagens com os mediadores americanos. E o motivo, entre outros, foi a forte onda de bombardeios israelenses no sul de Beirute nesta segunda-feira. No sábado, o exército de Israel já tinha feito a incursão mais profunda no Líbano em 26 anos, ao capturar o histórico castelo de Beaufort, que fica numa posição estratégica no topo de uma montanha e foi construído durante as Cruzadas. Antes da declaração de Trump, o porta-voz da diplomacia iraniana, Ismail Baghaei, colocou condições para que o país voltasse a negociar um acordo de paz definitivo.
dizendo que o cessar-fogo no Líbano é uma condição essencial para qualquer acordo destinado a acabar com a guerra. E ele disse que os Estados Unidos também estão violando o cessar-fogo em referência ao apoio americano a Israel. O porta-voz iraniano também negou que o país esteja negociando o fim do seu programa nuclear nessa etapa, desmentindo uma declaração recente de Donald Trump. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Irã, o foco total agora é encerrar a guerra na região. Também antes da conversa entre Trump e Netanyahu, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, avisou que não haveria calma na capital do Líbano se os disparos do Hezbollah continuassem. Ele prometeu criar uma zona de exclusão controlada pelos militares israelenses no sul do território libanês. Nessa segunda-feira, por conta de toda essa instabilidade, o petróleo chegou próximo dos $98. Mas aí a cotação deu um respiro ao longo da tarde com essas declarações aí de Donald Trump. Então, no momento em que eu gravo o podcast, o barril do tipo Brent, com contrato para agosto, sobe 4%, cotado a $94. E a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço médio do querosene de aviação para as distribuidoras em 14,2% a partir desse mês. A queda de 93 centavos por litro é a primeira depois de 3 aumentos seguidos provocados pela guerra. O governo também prorrogou até 31 de julho a desoneração de impostos federais sobre o querosene e o biodiesel. O pacote inclui o óleo diesel, que tem redução de 35 centavos por litro nas refinarias a partir dessa segunda-feira. O governo também dobrou para R$660 milhões o auxílio para o gás de cozinha. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o custo total das ações é de R$30,5 bilhões, mas, segundo o governo, o valor vai ser compensado por outras receitas sem impacto nas contas públicas. E os Correios registraram um prejuízo de R$3,1 bilhões no primeiro trimestre de 2026. O rombo é 82% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Esse é o 4º ano seguido que a empresa tem déficit no início do ano. Para tentar reverter o cenário, a diretoria da estatal vai aplicar um plano de corte de despesas que inclui demissão voluntária de funcionários e venda de imóveis. A meta dos Correios é voltar a ter lucro só em 2027. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,91% aos 172.197 pontos. O dólar comercial caiu 0,39%, cotado a R$ 5,02. O euro vale R$ 5,84, com baixa de 0,66%. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas de 2025 do ex-governador Cláudio Castro, do PL. O órgão formou maioria de 3-1 pelo parecer contrário aos balanços apresentados. E o julgamento mudou de rumo depois do voto do conselheiro revisor José Gomes Graciosa, que abriu divergência do relator Rodrigo Melo. Graciosa ressaltou que os balanços trazem saldos fictícios na casa dos R$7 bilhões. E entre as graves distorções apontadas pela auditoria do tribunal estão aportes bilionários do Rio Previdência dos aposentados no Banco Master e também o investimento de R$2,60 bilhões no grupo sul-coreano Mirai Asset, uma instituição que já foi investigada pela Polícia Federal por suspeita de fraudes no Amazonas. Imagine erros que somam mais de R$7 bilhões. Se um centavo compromete, imagine erros de R$7 bilhões. Nesse patamar, não estamos diante de meras falhas ou lapsos técnicos, mas de distorções gravíssimas que comprometem a credibilidade dos demonstrativos contábeis e a transparência da gestão pública. O parecer técnico do tribunal vai ser enviado agora para a Assembleia Legislativa, que tem a palavra final. Se os deputados confirmarem a rejeição por irregularidade insanável e ato intencional de improbidade administrativa, o ex-governador Cláudio Castro pode ficar inelegível por 8 anos, com base na lei da ficha limpa, sendo que ele já está inelegível pelo TSE por abuso de poder político e econômico na eleição de 2022. Apesar de Castro já ter deixado o cargo, o Tribunal de Contas ainda pode aplicar multas e condenações administrativas por causa das irregularidades na gestão.
E a corrida pela liderança na inteligência artificial ganhou um novo capítulo no mercado de computadores. A fabricante NVIDIA anunciou um super chip voltado para rodar assistentes virtuais avançados direto no PC, sem depender da nuvem. É o RTX Spark. O diretor executivo da empresa, Jensen Huang, apresentou a novidade nesta segunda-feira na Feira de Tecnologia Computex, em Taiwan, e ele comparou o lançamento à chegada dos smartphones. O movimento é um desafio direto para a Intel e para a Apple, que hoje dominam o setor de PCs junto com as concorrentes. O comentarista de tecnologia da CBN, Pedro Doria, dá um exemplo do uso desse super chip nos computadores. A ideia é, você abre o aplicativo como Photoshop e você diz para o computador, eu quero que aconteça tal coisa com essa foto. Eu quero que essa camisa pareça verde. Eu quero trocar essa cabeça aqui por a cabeça dali. E o computador vai fazer para você. A diferença fundamental é, sai o teclado e o mouse, entra a boca, entra o verbo. A gente vai começar a pedir para o computador que faça as coisas. Custa $20 mil no Brasil, a gente está falando de um computador de $2.500, $3.000 nos Estados Unidos ou algo equivalente na Europa. Quer dizer, é caro para gente que paga muito imposto. Lá fora são computadores caros ainda, mas possíveis. E claro, como tudo no digital, esses preços vão caindo. Esse ano, Asus, Dell, HP, Lenovo e Microsoft devem já lançar os primeiros modelos com RTX Spark. E a maneira como a gente vai usar computador, afinal de contas, vai mudar. O avanço da NVIDIA ocorre no momento em que ela se consolidou como a empresa mais valiosa do mundo, avaliada em mais de $5 trilhões. Mas o crescimento da companhia enfrenta barreiras geopolíticas. No domingo, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos aumentou as restrições para evitar que a tecnologia chegue à China. O governo americano publicou uma norma que exige licença para exportar chips avançados de inteligência artificial para subsidiárias de empresas chinesas fora do país, fechando uma brecha na tentativa de conter o avanço tecnológico da China. E o Instituto Adolfo Lutz descartou o diagnóstico de ebola no homem de 37 anos que está internado no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. O exame, divulgado nesta segunda-feira, não detectou o material genético do vírus. O paciente é um imigrante da República Democrática do Congo, continua em estado grave e em isolamento, mas com diagnóstico confirmado de meningite meningocócica, que também é grave. Como ele esteve no país africano recentemente, as autoridades mantêm o monitoramento de pessoas que tiveram contato com ele no avião e na unidade de pronto atendimento onde ele recebeu o primeiro socorro. O Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde de São Paulo analisam se vão fazer um exame de contraprova. O médico Luiz Fernando Correia, comentarista da CBN, ressaltou que o sistema de vigilância em saúde do Brasil funcionou. Muita gente ficou assustada, a gente viu muitas mensagens nas redes sociais rolando aí, o ebola chegou ao Brasil, pessoas com esse tipo de discurso, mas a questão não é essa, o sistema funcionou, esses pacientes foram identificados rapidamente, inclusive é interessante porque esse aqui de São Paulo passou por uma unidade de saúde e de lá foi levado para o sistema a partir da identificação. Então esse é o caminho que tem que ser feito, porque o paciente não vai para o Instituto de Infectologia, ele vai para o hospital normal. E os hospitais têm que estar alertas para isso, inclusive isso é um alerta importante para todo mundo. E as autoridades reforçam que o risco de o vírus entrar no Brasil é muito baixo, porque a transmissão exige o contato direto com fluidos corporais de pacientes com sintomas. Há 15 dias, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou surto de ebola na República Democrática do Congo e em Uganda. Até agora são 18 mortes confirmadas em 134 casos da doença nesses dois países. Outras 223 mortes e 906 casos estão em investigação. E a artista visual americana Hilde Ann Lin, de 40 anos, foi encontrada morta na tarde de domingo em um quarto do hotel de luxo Rosewood, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O corpo não tinha marcas de violência. Quem encontrou a vítima foi um homem que se identificou como cirurgião plástico dela. Ele foi ao hotel depois de não conseguir contato por telefone. O médico disse que a americana estava no Brasil havia 3 semanas e tinha feito um procedimento estético. Ele também afirmou que a artista usava drogas e sofreu uma possível overdose dias atrás. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia achou uma garrafa vazia de vodka, um copo no chão e vários comprimidos na cama. Na véspera da morte, o hotel registrou uma reclamação contra a artista,
e algumas amigas por comportamento exaltado. Hilde Ann Lin era famosa na internet pelo perfil Jerry Gogosian, com 150 mil seguidores, onde fazia sátiras sobre o mercado de arte. Em Pernambuco, 2 ataques de tubarão em menos de 24 horas. Nessa segunda-feira, uma jovem de 19 anos, identificada como Marcela Vitória de Lima Santos, foi atacada na praia de Boa Viagem, no Recife. O animal envolvido foi um tubarão-tigre. E no domingo, um menino de 11 anos perdeu a perna esquerda depois de ser mordido por um tubarão cabeça chata na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O estado já soma 84 ocorrências desde 1992. Em São Paulo, as equipes de resgate encontraram um corpo no mar de Ilhabela, no litoral norte, durante as buscas pelo jovem Deorge Pereira Bernardino, de 28 anos. Ele desapareceu há mais de uma semana em um passeio de moto aquática. A irmã da vítima, Lohane Pereira, disse que o corpo é de Deorge, mas a confirmação oficial ainda depende de exames de DNA e da arcada dentária. Deorge sumiu ao lado de Bruna Damares Santana da Silva, de 26 anos, que foi resgatada com vida por pescadores depois de passar 42 horas à deriva. E uma mulher de 72 anos morreu depois de cair da escada no desembarque de um avião da Latam no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O acidente aconteceu na última sexta-feira e Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro morreu 2 dias depois. A Latam lamentou o caso e disse que seguiu todos os protocolos de atendimento. Mas isso joga luz sobre a infraestrutura do aeroporto de Congonhas, porque quase metade dos desembarques no aeroporto é feita pela pista, usando escadas, e a concessionária AENA promete aumentar o número de pontes de embarque cobertas até 2028, reduzindo o uso do pátio aberto. No futebol, o Paris Saint-Germain se sagrou bicampeão da Liga dos Campeões da Europa no último sábado, depois de vencer o Arsenal da Inglaterra nos pênaltis. Só que a comemoração terminou em violência e até 2 mortes na França. Mais de 890 pessoas foram detidas entre sábado e domingo em várias cidades francesas. O número é 45% maior do que no ano passado. 178 policiais ficaram feridos. Um jovem de 23 anos morreu depois de bater a moto contra blocos de concreto em uma estrada de Paris. E o outro caso foi de um torcedor de cerca de 30 anos que pulou no rio Sena e morreu afogado. Outro homem que também saltou no rio está internado em estado crítico. O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou a confusão e prometeu punições rigorosas. Apesar dos problemas, a festa continuou nesta segunda-feira. Os jogadores do clube francês deram uma volta olímpica com a taça na quadra principal do torneio de tênis de Roland Garros, em Paris, antes de uma partida das oitavas de final. Por falar em Roland Garros, o tenista brasileiro João Fonseca vai buscar uma vaga inédita na semifinal do campeonato nesta terça-feira. O atual número 30 do mundo enfrenta o tcheco Jakub Mensik, número 27 do ranking. A partida vai começar às 3h15 da tarde no horário de Brasília. Essa é a primeira vez que Fonseca chega às quartas de final de um Grand Slam, repetindo o feito de Gustavo Kuerten, o Guga, que alcançou essa mesma fase no torneio francês há 22 anos, em 2004. No histórico contra Mensik, o brasileiro leva vantagem. Fonseca venceu os 2 confrontos anteriores, um no torneio juvenil de fim de ano e outro no ATP de Basileia no ano passado, quando o tcheco abandonou por lesão. Quem vencer esse duelo vai enfrentar na semifinal o vencedor do jogo entre o espanhol Rafael Rodar e o alemão Alexander Zverev, marcado para essa terça-feira, 8h20 da manhã. E antes de fechar essa edição, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Bom dia, Leandro. Passando para parabenizar pelo Panorama CBN e dizer que o programa tem otimizado minhas manhãs, pois minha filha nasceu há 15 dias e os tempos são curtos. Então, entre uma soneca e outra, eu ouço o programa. Abraço, Ivens Raponiuk, de Curitiba, Paraná. Que beleza, hein? Parabéns, Ivens, pela filhota que está nascendo aí e no futuro vai acompanhar também o Panorama. Se você quer começar todos os seus dias bem informado, não esquece de seguir o Panorama no seu aplicativo favorito. Assim, o episódio novo já aparece para você assim que for publicado.
E essa edição vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá.